Então, vamos lá. Ó, continuando, então, no capítulo 5, a semana passada, a nossa discussão ficou, então, para percebermos entre as duas coisas que a gente tinha discutido aqui, ó, a postura de Jesus, né, nessa passagem, e aí a gente estava vendo a diferença do posso te ajudar ou posso te servir. Então, qual era o impacto dessas duas perguntas na nossa intimidade? E se ajudar e servir é a mesma coisa, ou se quando a gente ouve fica bastante diferente, ajudar de servir. Vocês fizeram a lição de casa? Então a gente faz agora. Ó, se eu perguntar, posso te ajudar? É diferente de posso te servir? Qual a diferença? Então, um é mais de coisa dada e o outro é mais de sentimento. Ser servil fica negativo. A gente escuta. Ó, então parece que é bem diferente uma coisa da outra mesmo. Mas vocês estão vendo que é só palavra de novo? Mas aqui a gente não pode esquecer o seguinte, ó. Toda palavra, ela traz atrás dela uma ideia construída. E essa ideia construída é o que vale. Por isso, nós vamos ter que habituar a colocar o nome certo naquela coisa certa. Porque quando eu troco, eu fico confusa. Eu sei que às vezes eu insisto, parece que isso não acontece, mas a gente já viu juntos que a gente chama covardia de coragem em várias situações. E se eu faço isso, fica uma comunicação confusa. Porque o sentimento ali era coragem. E eu falei que era covardia. E onde era covardia, eu falei que era coragem. Aí, ó, a comunicação aconteceu, mas a compreensão ficou muito equivocada. E isso vai ter que ser uma coisa da gente agora identificar. Eu acho que é ao contrário, na verdade. Eu penso em servir como a gente tem alguma... Quem está servindo acaba tendo contrapartida, ou deveria ser assim, na minha concepção. Que, por exemplo, toda vez que a gente pensa na profissão que a gente exerce e no serviço que a gente presta, e a gente tem uma contrapartida, que às vezes é receber, por exemplo, um valor pelo serviço que a gente está prestando, mas a gente não deixa de estar servindo alguém, né? E o ajudar seria sem contrapartida nenhuma. Seria fazer alguma coisa simplesmente por fazer, pelo próximo. Aí, tá vendo? Ó, vai aumentando. E agora? Quem ajuda e quem serve? Ou quem serve e ajuda? E agora? Como é que nós vamos entender isso? Dá trabalho. Ó, só que o fato é que Jesus falou do servir. E nós vamos tentar entender especificamente do que é que ele estava falando. Porque senão a gente vai ficar meio em dúvida o tempo todo se tanto faz aqui uma palavra ou outra. Essa é a nossa insistência. Então, vamos lá para a gente melhorar. Então, de fato, como é que nós vamos ler esse servir? Servir é uma proposta que o Espírito assume, passando a liderar seus atos e suas atitudes em favor do próximo. Eu vou ter como uma construção na minha intimidade uma proposta de vida servir ao meu irmão. É uma proposta minha. Então,
É nessa definição que a gente vai entender. Ah, mas se ele tivesse colocado Judá, tudo bem. Porque agora nós não estamos fazendo uma questão assim, qual é a palavra? Mas eu preciso ver como eu ouço isso e como isso vai ficar definido na minha intimidade. Para quando eu ler aquela colocação dele, o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido, eu entenda que por trás da palavra tinha uma construção, que era essa relação de estou aqui em função do meu irmão. Porque senão a gente fica confuso mesmo. Pensando aqui, não sei se outras pessoas pensam como eu, mas quando eu uso a palavra servir, eu lembro do serviçal. E aqui fazendo esse exercício nesse momento com vocês, eu não consigo me enxergar nenhum momento da vida servindo alguém, e sim ajudando. Talvez porque ainda está embutido na nossa mente que ser serviçal, servir alguém, é se humilhar. E é muito difícil lidar com a humildade, né? Então, assim, eu nem acho que meus filhos acho que eu sirvo. Talvez eu ajude muito ele e outras pessoas, mas servir eu não me vejo. Se servir é para espírito, mas é que eles já têm a construção pronta. Nós estamos compreendendo para construir. Eu achei interessante quando a Maranta colocou, porque ela se sente servindo quando está trabalhando. Eu acho isso bom, porque quando eu estou trabalhando, servindo, eu preciso do outro. Porque o meu trabalho só existe se o outro estiver ali para que eu possa trabalhar. Então, eu também consigo sentir nisso uma relação de servir. Agora, para mim fica assim, quando eu vou ajudar, é assim, eu vou te ajudar, mas eu não preciso nada de você. Porque me parece que por trás é assim, eu estou aqui e te ajudo. Agora, servir, se o outro não me der essa oportunidade, eu não tenho o que fazer. Como é que eu sirvo se ninguém me quer? Eu fico sozinha. Então, a importância aqui não é o jogo de palavras, mas é a ideia que tem que estar acoplada à palavra. Então, quando eu pensar nesse servir, eu pensar nessa proposta que eu estou assumindo para que os meus atos, as minhas atitudes, sejam em favor do meu irmão. Eu vou olhar sempre para o outro. É para ele que eu faço. É ele que dá sentido à minha vida. Porque, se eu não tenho ninguém, para que eu sirvo? A vida se esvazia de sentido. Tem que ter essa utilidade mesmo para o meu irmão. Então, mas eu penso que para nós a palavra tem essa cunhagem mesmo, né, do ser servil, e ela por nós muitas vezes não é bem-vinda. Dá uma coisa difícil mesmo inicialmente, né? Mas precisamos pensar qual a parte difícil disso. Por que é desafiador achar que eu tenho que servir? Ou sou servil? Qual é o ponto que me dificulta? Porque agora é bastante íntimo a compreensão, né? Para cada um, o desafio vai estar num ponto. Servir é um ato de amor e devotamento. Então, no item anterior, a gente já tinha ouvido essa frase aqui, O espírita deve pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de devotamento.
Me devotar a alguém é pegar os meus recursos e aplicar para o outro. Mas quanto isso? A vida inteira. É um tanto servil mesmo. É forte. Desafiador. Sabe onde cai isso que está incomodando a gente? Esquecimento de si mesmo. Eu não, é o outro. Para mim não, é para o outro. E isso nos desafia muito, chegando até mesmo a incomodar, né? Mas é uma colocação que a gente leu e vai ter que reler algumas vezes. A vida inteira deve ser um ato de amor e devotamento. Então, o que é minha vida? Ela tem que ser um ato de amor e devotamento. Mas quanto da vida? Inteira. O tempo todo. Todo dia. Para sempre. É. Assim. Então, a ideia que, assim, a mim passa é que auxiliar ou ajudar é no limite daquilo que eu posso ou eu quero com relação ao outro, mas ele é parcial. Já o servir me passa a ideia de que é no limite do que o outro precisa e tem que ser integral, esquecendo de nós mesmos, 100%. Sim, é uma construção. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Agora vamos pensar na definição do que é caridade. Como eu vou ser uma alma caridosa sem construir o ato de servir em mim? Como que faz caridade sem pensar no outro? Não tem? Não vai dar, né? E a gente pensou que a gente fazia. Não faz. E não faz. Não fizemos. Até agora eu ajudei. Ajudei um pouquinho. Dei a roupinha, dei comidinha. Fiz, tá? Ajudei. Agora, esse ato de servir, olhando primeiro para o outro, num ato de amor e devotamento, nos pronomes possessivos. Para o meu filho, meu marido, minha mãe, a gente faz um pouquinho. Por isso que nós estamos aprendendo. Mas é esse ato de amor e devotamento que ele exemplificou o tempo todo. Então, Vic, pega qualquer exemplo de qualquer alma nobre. Que hora que eles falam assim, agora não, estou cansado. Agora primeiro eu vou descansar. Depois a gente conversa. Tem essa história com algum deles? Não tem. Que hora que eles estão em função do próximo? Todo tempo. Mas por quanto tempo da vida deles? A vida toda. Sem parar. Esse é o ato de amor e devotamento, que é o ato de servir, que é característica de uma alma caridosa. Que é isso que nós estamos nos esforçando para aprender. Né? E que para nós ainda é desafiador. Por isso, às vezes, parece que são palavras, mas que a gente nem identifica exatamente porque que traz um desconforto. Esse é o desconforto, é a proposta que ela traz junto com a ideia que ela encerra. Então, para a gente melhorar isso, toda vez que os apóstolos se confundiam com alguma coisa, Jesus exemplificava com o seu amor para que eles compreendessem. Então, eles começavam a ficar muito confusos, assim, e achar que eles estavam sabendo. Jesus mostrava alguma coisa
que trazia lucidez. Então, esse momento de lavar os pés foi um deles. E um dia eles estavam lá, recolhidos na casa de Pedro, e dois que estavam vindo pelo caminho chegaram um pouco alterados lá, meio esbaforido. E ele percebeu. E aí, então, tem esse diálogo dele com os dois que estavam chegando. E o mestre indagou sereno aos amigos que chegaram suarentos à casa de Simão, o pescador. Que vinhas discutindo pelo caminho? Tomados de surpresa, os discípulos aturdidos se entreolharam, sem coragem de responder. Jesus amava-os com dúlcida ternura, embora soubesse das suas dubiedades e dificuldades interiores. A pergunta permanecia no ar. Vocês conhecem essa história de pergunta ficou no ar? Eu sei que é, mas não quero responder, não. É bem interessante para a gente perceber o quanto esses apóstolos tinham dificuldades muito semelhantes às nossas. Eles vieram conversando uma coisa para o caminho. Aí, quando Jesus falou assim, ó, o que vocês estavam falando? Eles não conseguiam responder de vergonha. Mas não tem hora que, se alguém pergunta, a gente também fica meio sem jeito. Porque a hora que você vai responder, você se toca que você estava pensando uma coisa que não era lá muito coerente. Então, eles precisaram de um tempo. Ó. A princípio, sentiram-se constrangidos, embaraçados. Por fim, vencendo o conflito, sem agastamento, responderam. Vínhamos discutindo em torno de quem de nós era o maior, o mais amado, o de importância significativa. Todos reconhecemos que João é distinguido pelo vosso amor. Pedro é merecedor da mais expressiva confiança. Judas guarda as moedas e se encarrega do controle das nossas modestas finanças. E os demais? Que somos? Que papel desempenhamos no grupo? Afinal, qual de nós é o maior? Ou seja, de quem quer que o senhor gosta mais mesmo? Vocês já tiveram essa dúvida em casa? Todo mundo tem certeza absoluta que é do irmão que o pai gosta? Meu pai gosta mais da minha irmã. Eu tenho certeza. Minha mãe também. A gente tem essa certeza. Agora, olha só. Essa certeza fica ligada a quê? Por que eu acho isso? É olhando para quê que eu faço essa conclusão? Por que eu acho isso? Em que eu olho para decidir que é do outro que ele gosta e não é de mim? E aí, o que eu vejo ou não vejo em mim para chegar à conclusão que não é de mim? A Rô falou assim, eu olho para a minha parte feia e concluo que não pode ser de mim que a pessoa gosta. Ela tem certeza que é dela, que a mãe dela gosta. Filho único não fale. Então, vê que eles ficam em dúvida. E parece que eles não têm muita noção de qual é o valor deles no grupo. Gente, mas se eu não sei, se eu colaboro, eu fico sem valor mesmo. Eu acho que quem vale é o outro. E vê que eles estão falando assim, o que o outro fez, o que eu vi, mas eles não estão conseguindo encaixar eles no grupo. Então, assim, qual de nós que tem valor? E olha, é tão nosso esse tipo de dúvida, né? Então, vamos lá. Qual de nós é o maior? Pode?
Jesus envolveu-os na luz da compaixão e, com a sabedoria habitual, respondeu-lhes: o grão de mostarda, menor e mais insignificante que qualquer outra semente, reverdece com o mesmo tom o solo abençoado pelo trigo vigoroso. A bolota do carvalho desenvolve a árvore grandiosa que nela jaz. Assim como o pólen, quase invisível, de todas as flores se encarrega de transmitir beleza e perpetuar a espécie em outras plantas. Todos são importantes. O grão de areia se anula ante outro para construir a praia imensa que recebe o carinhoso movimento das ondas, arrebentando-se no seu leito reluzente. Tudo é importante diante de meu Pai, não pela grandeza, mas pelo significado de cada coisa se reveste para a utilidade da vida. Entre os homens, o maior é sempre aquele que se esquece de si mesmo, tornando-se o melhor servidor, aquele que não se cansa de ajudar, que se encontra sempre disposto para cooperar e servir, sem outra preocupação, qual não seja a de beneficiar. Quem se apaga para que o outro brilhe, tornando-se-lhe o combustível, sem o qual a luminosidade desaparece. Então, vê que nessa definição, parece que ele embute ajudar como se fosse uma das funções do ato de servir. Então, é só uma das funções do ato de servir, é quando eu ajudo de alguma forma, porque o servir é maior. Agora, eu penso que assim, ó, é fácil entender essa conversa de Jesus com os discípulos. Entender, fácil. E sentir isso. Fala, Lu. O que eu estou pensando aqui desde o início é que todas as vezes que eu tento fazer esse exercício e falar assim, não, agora eu preciso pensar no outro e esquecer de mim. E mesmo assim nas coisas pequenas, né? O que vem primeiro é que eu vou me prejudicar e que eu estou fazendo o papel de boba. Como assim? Se eu posso escolher o que é melhor para mim, o que vai me deixar melhor, por que eu vou escolher o outro? Sempre vem isso forte, sabe? Porque dá a impressão que eu não estou cuidando de mim. Quem mais sente isso? Ó, quando eu abro mão de mim, tento fazer isso que ele está pedindo, que é me anular, para dar a oportunidade para o outro, inicialmente a gente tem um mal-estar. Mas por que eu estou em mal-estar? O que está acontecendo nessa hora? Por que me dá incômodo? Que só eu e a Lúcia que temos isso? Eu, a Lúcia e o Almir só, né? Então, ela não é. Nós a tornamos. O egoísmo é um vício. É o prazer de falar, eu sou o melhor. Primeiro eu. Eu sou o mais importante. O mais importante não pode servir ninguém, porque primeiro para ele. Se sobrar, o resto é dos outros. E ainda nos sentimos bem e confortáveis por isso. É assim que eu me acho caridosa quando eu dou resto de comida, resto de roupa, resto de tudo. E acho que por isso eu sou boa. Mas eu não sou, porque eu só estou fazendo
aquilo exatamente do tamanho do meu egoísmo. É aí que esse pensamento dele nos deixa um tanto contrariado, porque ele quer que inverte o funcionamento. Ele está falando, não é primeiro você, é primeiro o outro. É olhar para o outro. Então, inicialmente, por isso que eu falei, eu acho esse desafio que a Lúcia nos trouxe, que é de todos nós. Ó, mas se eu abrir mão, eu vou me sentir como se eu estivesse fazendo um papel. Então, eu acho que a gente sente bem, mas eu acho que eu sinto bem quando isso não é uma compreensão cognitivamente, mas quando isso, de verdade, for um ato construído com amor. Quando eu tornar isso uma conquista. Mas aí, ó, como que isso vai se tornar uma conquista? Como que começa? Eu vou ter que começar a fazer. Só que as primeiras vezes que eu fizer, o que vai acontecer? Eu vou sentir mal. Na verdade, esse sentir mal, para mim, então é uma palavra que é um pouco melhor. Eu vou ficar insegura. Quando eu abro de mim em benefício do outro, a sensação é assim, vai dar errado. Então, que aí vem o outro desafio, que é o seguinte, quando nós pensamos nisso, a gente pensa muito em termos de comportamento. Ah, eu já fiz tantas vezes isso para você, não vou fazer mais. Eu vou lavar seu tênis todo dia? Não vou, não. Então, ó, mas nós não estamos falando de lavar tênis. Eu estou falando... Mas... um a um. Ó, a gente está falando, olhando um comportamento. Agora, ó, se eu esquecer que eu não estou falando do comportamento, eu estou falando do sentimento, então, ó, eu entendi que a pessoa que convive comigo, ela tem uma dificuldade, ela não tem disciplina. Então, talvez, eu não lave mais o tênis. Mas não porque eu estou com raiva, não porque eu julguei, mas porque dentro de mim, para servi-la melhor, o melhor modo é que eu a convide a ser um espírito mais operoso, que tenha mais atitude. Então, eu não vou abandonar, mas eu não vou pular na frente e resolver, para que ela sinta que ela precisa. E eu fico ali por perto para auxiliar no que for possível. Porque o ato de servir não é ficar o serviçal que faz coisas, mas é aquele que serve o irmão num ato de amor e devotamento. Então, eu não brigo com ela porque ela não limpa ou porque ela não lava, mas aqui dentro eu entendo. Esse espírito ainda não tem disciplina. Então, ele faz, ora ele não faz, depois ele se atrapalha. E a medida que eu posso para servi-lo é auxiliar de outra forma ou facilitar para que ele consiga conquistar isso que ele tanto necessita. Então, ó, dentro de mim tá tudo bem com ele, não tem nenhum abandono acontecendo. Só que aí eu não posso aplicar esse ato de amor e devotamento a fazer coisas, porque aí nós vamos discutir só comportamento, e não é comportamental, é de sentimento a aplicação do Evangelho. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Então, às vezes, ser muito enérgica com uma pessoa é um ato de muito amor, e concordar com tudo é o maior desamor que eu posso ter por aquela pessoa. Então, essa diferença eu só descubro olhando dentro de mim. Porque tem jeito melhor de desistir de uma pessoa que concordar com tudo? Não, ó, está certa mesmo, é isso mesmo. Ó, desisti, eu não quero nem saber mais. Deixa eu fazer do jeito que quer. Desistir totalmente. Não vai nem me dar trabalho. Agora, muitas vezes, me colocar, falar de novo, aí ela vai falar, esse é um jeito de estar junto.
de tentar conduzir, auxiliar, mas que vai me dar trabalho. Então, é aqui dentro que eu vou ter que avaliar o tempo todo o que é que está acontecendo. Por isso, ora ele era extremamente doce, outra hora ele era extremamente enérgico. Ora ele observava, outra hora ele acolhia. Por quê? Porque dentro dele, definitivamente, só tinha amor. A gente que precisa avaliar o nosso, que é de fato, né? Porque a gente confunde o que fazer ainda. Então, vamos lá. Há uma grande importância em ser pequeno, graças a cuja contribuição se apresenta o conjunto grandioso. Isso, quando eu li, eu fiquei pensando, eu acho que nós temos muitas dificuldades em sentir. Então, olha só, nós estamos numa reunião. Todo mundo que está aqui se sente tão importante como qualquer um de nós que esteja aqui? Eu acho que não. Eu acho que é exatamente por isso, por exemplo, que tem gente que fala assim, o que tem se na hora do passe eu levantar e for embora? Eu não sinto que eu estou contribuindo com nada. Qual que é o meu valor aqui? Para que eu sirvo? Eu não faço nada aqui. Tanto faz se eu vier, não vier, se eu tiver, não tiver. É porque eu não sinto. Mas qual que é a diferença que existe para Deus, por exemplo, entre eu que estou aqui falando e qualquer pessoa que estiver aí sentada? É que aqui da frente precisa estudar de novo, falar, para ver se ela entende. E, às vezes, quem está sentado com uma vez está bom. É a única diferença que tem. Então, se eu não sinto, é uma dificuldade minha. Mas aqui dentro desse salão, não tem ninguém que é mais importante para Deus. Todos são igualmente. Então, de verdade, gente, olha, quando a gente chega, o salão está todinho pronto, arrumado, organizado. Vocês não têm noção do quanto isso é importante. Porque já aconteceu uma vez disso não acontecer, e vocês não têm ideia o rebuliço que acontece. Então, eu vou falar uma coisa séria para vocês, mas quem que é mais importante? A pessoa que vem muito aqui mais cedo, organiza, harmoniza tudo, ou a outra que vem aqui em cima da hora falar? Foi um atrapalho aquele dia. Então, não diria mais importante, mas de igual importância. Porque se essa pessoa falha, desequilibra tanto quanto quando a outra falha. Então, quem que é o mais importante? Não sei. Quem é mais importante? Quem vem aqui só para falar? Ou uma pessoa que chega cedo, a gente nem se toca, mas na hora que a gente sai, nossa aguinha fluidificada está lá tudo arrumadinha, organizadinha, foi preparada carinhosamente. A gente vai lá e desfruta. Mas a gente não percebe que alguém com muita dedicação tem a preocupação de fazer isso bem antes, de uma maneira harmoniosa, deixa tudo preparado. A gente participa, mas não percebe. Mas quem que é mais importante? Não tem. Então, eu me sentir importante e participando é uma questão que eu preciso olhar para mim e descobrir que eu tenho valores. E que é fato, eu posso mesmo colaborar. Eu tenho coisa boa para doar neste ambiente. Porque o meu interesse, a hora que eu estou aqui, é servir o meu irmão. Qual? Aquele que estiver precisando. Com quê? Com a vibração melhor que eu puder doar, sem querer saber quanto, para quem, até quando, de que jeito. Eu quero simplesmente, nesse servir, ajudar alguém da melhor maneira possível, que é a proposta dele. E onde mais eu posso fazer isso? Onde eu trabalho, eu posso fazer na minha casa, em todos os ambientes que eu estou. Mas, para isso, eu preciso sentir que eu posso servir.
Porque se eu não sinto, eu não faço. E aí eu fico com essa mesma dúvida. Mas qual de nós é o mais importante? Qual de nós tem valor? E às vezes, entre nós, muito quietinho, pode ter uma pessoa que é muito mais amorosa e que ela está tão ali quietinha, vibrando pelo nosso bem, que a gente nem percebeu que é esse amor que nos sustenta, que nos mantém. Por quê? Porque ela faz esse ato de amor e devotamento, igual ele falou do grão de areia, ali, ele se anula em benefício do outro. Assim, desse jeito. Então, isso é uma conquista da nossa maturidade, mas para isso eu preciso desenvolver uma sensibilidade para que eu possa perceber que eu posso. E que quem faz isso, quem faz essa ligação com Deus, está servindo. E isso é tão importante qualquer outra coisa. Então, a gente entende, mas ainda não sente. Mas nós precisamos desse esforço agora para começar a pensar, entender e sentir. Então, ir vendo em cada situação o quanto isso é valioso. E penso que aqui, se a gente começar a observar, nós vamos ter muita, mas muita vivência de pessoas que nos auxiliaram profundamente e você nem imaginava que ela estava ali para te ajudar. Às vezes, numa dificuldade que você passa, alguém que olha e fala assim para você, ó, fica calma, vai dar certo. E você assusta e fala assim, gente, eu não sabia que essa pessoa sabia que eu existia. E não só ela sabia, como ela percebeu e estava ali, torcendo por você. E naquela hora que ela olha, você sente aquela troca de vibração e você sente assim, olha, alguém me viu. Alguém me valorizou. E aí, milagrosamente, uma brisa de esperança te invade e você tem força para andar mais um tanto. Às vezes, essa questão da gente achar que a gente não tem importância, às vezes no contexto, tira da gente grandes oportunidades, porque às vezes você desiste antes, porque você fala, já que não sou tão importante assim, eu vou desistir, né? Eu tenho uma experiência de um trabalho que a gente tem aqui no sábado à tarde, e muitas vezes eu achei assim, eu não estou ajudando em nada, então eu acho que eu posso parar. E aí eu fui ficando, conversei muito com a Lu. E aí, assim, hoje eu percebo que assim, eu ajudo um pouco. E assim, é um trabalho que me tira, muitas vezes, de uma paralisação, sabe? Que eu estou ficando mal, e aí eu falo, não, daí eu tenho que ir. E aí, com a energia da mocidade, né, e estando junto com eles, eu melhoro. Então, assim, não desistir antes, porque achar que não está sendo importante, porque às vezes a gente perde grandes oportunidades, né? Então, isso é bem importante para a gente pensar, porque quando a Lúcia está falando isso, mas não é fato, ó, se eu achar que eu não tenho valor, eu não vou acabar caminhando para isso mesmo, para ficar desestimulada e querer desistir de tudo? Porque, ó, eu não tenho valor. Para que eu sirvo mesmo? Eu não consigo. Aí eu vou abrindo mão. E olha que coisa interessante. Sabe quem que faz isso com a gente? Mais que o orgulho, é o egoísmo. Porque aquele pouco que eu tenho, eu guardo para mim e privo as pessoas à minha volta de ter desse pouco que eu tenho. Então, é meu e fica para mim mesmo.
Por isso que a Lu falou, aí dá uma sensação de paralisação, porque não fermenta o pouco, eu fico parada naquilo. E a hora que eu envolvo com o outro, isso fermenta e cresce. Então, ó, é pouco, mas desse pouco que eu tenho, eu compartilho. Por quê? Porque aí isso é um movimento contrário ao egoísmo. Eu não vou poder fazer tudo, eu vou poder só um pouco. Mas desse pouco eu faço. E eu vou fazer com esse pouco o melhor que eu posso. Essa é a proposta. Seguramente daqui a um tempo, esse pouco já não será tão pouco. E aí isso vai expandindo até que eu vou perceber que eu realmente sinto que aquilo que tem em mim toca o outro. E às vezes a gente se admira com isso. Fala, gente, a pessoa notou, a pessoa percebeu. E aí a gente vai ficando maravilhado. Fala assim, nossa, eu achei que eu nem soubesse. E não é que dá certo? E aí vai fluindo. Porque eu saio desse lugar de insegurança e vou me encorajando. Porque eu vou tendo uma experiência de me envolver com o outro. Mas a gente começa assim mesmo, nessa dificuldade. E todo mundo tem experiências para contar em relação a esse tema. Então, ó, a colocação para a gente pensar, ó, né? Aquele que, dentre vós, desejar ser o maior, o mais importante, o mais amado, torne-se o melhor servidor, o mais atento amigo, sempre vigilante para ajudar e desculpar, porque esse sim fará falta, será notado quando ausente, se tornará alicerce para a construção do edifício do bem. Essa colocação de Jesus aos seus discípulos está no livro da Amélia Rodrigues, Psicografia do Divaldo. O livro chama Até o Fim dos Tempos. Então, ó, quando ele levanta essa questão, o mais importante, talvez a gente diga que não, mas nós temos um desejo de ser o mais amado ou não temos? Uma vontade que as pessoas gostem da gente? A gente fica tão triste quando a gente não se sente considerado ou não se sente querido. E aí ele faz essa colocação, que eu penso que seria assim, uma boa fala para ficar ecoando e a gente pensar durante a nossa semana. Ó, aquele que desejar ser o maior, o mais importante, o mais amado, torne-se o melhor servidor, o mais atento amigo, sempre vigilante para ajudar e desculpar. Porque se você ficar perto do seu amigo, você já pode ter certeza, você tem que desculpar muita coisa todo dia, porque dá problema. Porque esse sim fará falta, será notado quando ausente, se tornará alicerce para a construção do edifício do bem. Então, o único jeito de me sentir amado é tendo um ato de dedicação e devotamento a alguém. Diria na oração de São Francisco, é dando que se recebe, porque quem não dá, não recebe. E como que é a equação? A gente quer receber para depois dar, mas não é, eu preciso dar, porque quem dá, recebe. Quem ama, quem cuida, quem desculpa, se sente amado e pleno. Quem não serve, quem não se devota e não se dedica, fica na paralisia de sentimento. Então, sente o tal do vazio que nada preenche. E aí fica buscando coisa de fora para preencher uma coisa que não entra, porque é aqui dentro que tem que fermentar e expandir. O movimento é inteirinho, de dentro para fora. Não tem como pegar lá de fora para pôr aqui dentro.
Então, nós vamos ter que trabalhar muito com essa ideia para poder fazer a compreensão da importância do ensinamento. E aí, ir ligando por que ele enunciou a lei: amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Porque se não tiver próximo, não tem auto-amor. Essa história do primeiro eu cuido de mim, para depois cuidar do outro, ela dura bem pouquinho, porque chega uma hora que ela falha. Que hora que ela falha? Hora que eu caio nessa paralisia e vou me sentindo totalmente desabastecida. Aí eu preciso buscar coisas para acalmar, porque falta o elemento principal, que é esse que vai me dar a certeza que eu sou importante. Agora, ó, certeza que eu sou importante, eu posso ler na linha de baixo, autoestima. E a gente achou que era o contrário. Por isso ele enunciou a lei nesse formato. Se não tiver isso, eu não vou entender a autoestima. Ó, eu confundo autoestima com beleza, com arrumação, com vaidade. Então, lembra que eu falei? É nome certo da coisa certa. Aí a pessoa está linda e por dentro se sentindo nada. Por quê? Porque não é para o comportamento, é sentimento que conta aqui agora. Então, nós vamos ter que alimentar bastante essa compreensão para que isso tome corpo e faça sentido para cada um de nós. Essa era uma boa para ir para a porta da geladeira. Ó, assim, Jesus, claro, já tinha todas as construções, então tudo que ele fazia era natural dele. Ele veio só para mostrar aquilo que a gente tem que seguir fazendo, seguir sentindo. Agora, sobre nós, se por acaso eu tivesse a conquista da paciência, num relacionamento, não tem nem como eu pensar assim, eu vou doar essa paciência, porque não tem como não dar aquilo que você não tem. Agora, para servir, quando você tem que ser o melhor amigo, vigiar para ajudar, quando você não tem ainda e você ama, você tem que ter para dar. Então, essa força de você construir em você aquilo que você não tem, porque aquilo que você já tem, você já acontece com você. Então, penso que servir é buscar aquilo que você ainda não tem, que assim a gente também vai crescendo. Porque nós estamos nesse aprendizado. E quando eu preciso de uma coisa que eu não tenho, a palavra que a gente mais ouve chama sacrifício. Que tudo que eu não tenho e preciso conquistar, eu tenho uma fase de sacrifício. E isso em qualquer coisa. Ó, eu não tenho esse conhecimento, eu preciso ter. Vamos pensar assim, ó, matemática, eu não tenho e preciso. Eu vou ter que fazer um sacrifício, que é de me dedicar todo dia ou com uma certa constância e intensidade a essa área para que uma hora eu tenha. Mas se não tiver um sacrifício, uma dedicação minha, eu não tenho e não vou ter. Agora, depois que eu me dedicar, sacrificar por um período, uma hora não é sacrifício nenhum. Por quê? Porque isso eu sei. Agora eu sei, eu tenho, então isso ficou tranquilo para mim, está tudo certo. Então, ó, não tenho paciência, mas eu entendi que é isso que está faltando. Então, eu vou precisar de um sacrifício. Como Deus é bom, eu consigo, apoiada em outras virtudes, em outras capacidades que eu já tenho, facilitar o desenvolvimento dessa. Então, mas vai ter que ter um sacrifício. Tem que ter um objetivo definido, porque senão não tem e não vou ter. Sacrifício como todo sacrifício que você conhece. Sacrifício, eu vou abrir mão de uma coisa, me dedicar a outra, ou ter que buscar muito uma outra. Eu vou ter que ver assim, ó, o que eu quero e que tipo de recurso eu preciso buscar para ter isso. E aí nós temos várias estratégias para chegar nisso. Mas eu vou precisar definir com clareza para fazer. Porque não adianta eu falar assim, para ter paciência, começa ficando quieta.
Tem gente que, se falar, vai conquistar mais rápido. Não tem regra de fora, tem regra de dentro. De fora não tem. Então, cada um aqui vai ter uma experiência para contar como que conseguiu melhorar tal coisa. Às vezes não serve, eu vou ter que ir por um outro caminho. Eu sei que eu tenho que chegar nisso, mas como? Eu tenho que